OABeiro, olá OABeira, seja bem-vindo ao especial de Natal do Vai Cair na OAB. Aqui você vai tirar algumas dúvidas e vai ter algumas explicações sobre assuntos que podem cair no seu exame de ordem e que a gente pode relacionar com as festas de final de ano, principalmente o Natal. Esse episódio nós vamos conversar com o professor de Direito do Trabalho, o professor Diego Nieto. Seja bem-vindo, professor, uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, Raquel. Obrigado, pessoal do Vai Cair na OAB. Bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Vamos conversar um pouquinho sobre essa temática tão importante que, na verdade, quando a gente relaciona direito do trabalho com as festas de final de ano, a gente sempre pensa em uma coisa muito importante, principalmente para quem é CLTista, né? Para quem tem o regime da CLT, que é o 13º. Muita gente se pergunta assim, quando é que eu recebo o 13º? O que é que o OABeiro, o que é que aquele aluno que está se preparando para o exame de ordem deve saber sobre 13º? O que é que a CLT fala sobre isso, professor? A princípio, né? Vamos conversar sobre isso. Bom, 13º é aquele assunto, né, vamos dizer assim, que ele tem a máxima da importância nesse final de ano, né? E muita gente, surge muita dúvida, não só do OABeiro, né, mas dúvidas práticas mesmo, pessoal que trabalha, tudo, em relação à aplicação do 13º. Primeira coisa a gente entender é que o 13º ele foi criado com exatamente essa finalidade. Uma das finalidades do 13º salário foi justamente oxigenar, incentivar essas festas de final de ano, né? O Natal, o Ano Novo, a tradição cristã também, que envolve toda essa lógica. E o 13º é uma criação, né, que vem no Brasil na década de 60, né? A primeira lei do 13º, que é a lei ainda que funciona ainda, a lei de regência até hoje, é a lei 4090 de 62. Surgiu nessa época, numa época que o Brasil precisava de uma oxigenação também econômica, e aí surge ainda no governo João Goulart nessa época, e surge o 13º, que também tem esse modelo de pagamento desse 13º também em outros países, como Portugal, Espanha, Itália, países da Europa no modo geral, países da América do Sul também, América do Norte, América Central, México, por exemplo, tem 13º. Né? Uau! Olha aí. Então, vários países utilizam essa ferramenta, né? O 13º ele também é previsto constitucionalmente, né? Então, é importante a gente dizer, porque muita gente até falou, o 10º vai sair, o 10º vão retirar o 10º. Não, dentro da lei, dentro da Constituição, não podem mexer no 13º, gente, de maneira nenhuma, porque está lá no artigo 7º, inciso 8º da Constituição Federal, que o 13º salário é direito de todo trabalhador urbano e rural no Brasil. Bom, é importante a gente entender que o 13º salário ele também tem outros nomes, e aí até na OAB já aconteceu de cair com outros sinônimos, né? Como gratificação natalina, abono de Natal, né? Então, certa vez caiu numa das provas, foi a primeira fase, abono de Natal. Aí ficou todo mundo, meu Deus, o que era abono de Natal? Nunca ouvi falar nisso. É um extra? E aí, 13º, gente, é sinônimo de 13º, né? Então, o que é o 10º, né? Como é que funciona o 13º? Exatamente. Como é que o candidato ele vai saber, assim, identificar, além de identificar na nomenclatura, mas também, como é que funciona, né? Isso, funciona da seguinte maneira, veja só, como o nome diz, é um 13º salário. O ano tem 12 meses, né? Então, o trabalhador trabalhando todo mês, né, ele vai adquirindo o direito, cada vez que ele cumpre um mesinho, ele vai ganhando um 12º. Né? Então, vamos supor, um trabalhador que entrou em janeiro, né, no início do ano, ele vai trabalhando, vai um 12º, fevereiro 2 12º, março 3 12º, até chegar em dezembro. Quando ele chegar em dezembro, ele fez por completo o direito ao 13º integral. Né? Então, ele vai ganhar 12 12º, que seria mais um salário, ok? Importante a gente entender, Raquel, que o 13º ele é pago de duas maneiras, ele é pago em duas parcelas, né? A primeira parcela do 10º é do dia 1 de fevereiro ao dia 30 de novembro, né? 30 de novembro, ok? E a segunda parcela, nessa primeira parcela, se paga 50% do 10º, tá? 50% do valor, fechadinho. Do salário do contribuinte. Do salário do trabalhador, né? Trabalhador. Então, o que acontece? O salário do trabalhador é 2.000, por exemplo, ele vai ganhar R$ 1.000
até 30 de novembro. Um detalhe, eu preciso pagar todos os trabalhadores da minha empresa no mesmo dia, no mesmo mês? Resposta, não preciso. Olha aí. A própria lei já coloca lá que eu posso, por exemplo, pagar um setor, depois pagar outro setor, depois pagar... Isso não tem nenhum tratamento discriminatório por isso, né? Desde que seja dentro do período desse que eu estou falando. E aí vem depois a segunda parcela do 10º, né? A segunda parcela, geralmente, é a parcela que todo mundo reclama. Por quê? Porque geralmente a primeira parcela, a pessoa se assusta quando recebe, né? Principalmente se for fevereiro, março, abril. A pessoa olha e fala, ué, eu recebi, por que eu recebi mais? Aí a pessoa vai entender que é o adiantamento do 10º. Só que na segunda parcela, que já é 20 de dezembro o prazo... Até 20 de dezembro. Até 20 de dezembro. Aí geralmente o trabalhador já está o quê? Cheio de dívida, né? Já comprou um monte de coisa, já comprou presente de todo mundo. Então, quando ele vê, e o que é pago a segunda parcela é onde vem os descontos legais. INSS, o FGTS não, o FGTS é o patrão que paga, ele não desconta. Sim. Mas o imposto de renda, né? Para aqueles que passam da contribuição, né? Da faixa de alíquota de contribuição. Então, há uma sensação na segunda parcela que tu está recebendo a menor, mas de fato você recebe a menor, mas isso está dentro da lei, porque é onde, segunda parcela é quando vem os descontos. É quando vem o líquido. Vem o líquido, né? Não vem o bruto mais. Não vem o bruto. Então, o que acontece? Muita gente, quando vê a segunda parcela do 10º até 20 de dezembro, fica, não, tá errado, tô sendo lesado. Mas não, tá certo. É porque a segunda parcela é quando vem os descontos legais, tá bom? O cálculo tá ali corretinho, né? Corretinho, assim, a priori tá correto. E aí, só já que você perguntou isso, eu vou já até falar rapidamente sobre o cálculo, tá? Olha aí. O cálculo do 10º, além dele computar, né, todo mês aí que você trabalhou, ele também leva em consideração o seu respectivo salário, incluindo comissões, incluindo adicional de salubridade, periculosidade, enfim, todos os penduricalhos, vamos dizer assim, né, que incorporam junto do salário, eles passam a fazer parte do cômputo do cálculo do 13º. É importante a gente dizer que se o trabalhador tem um contrato suspenso ao longo desse período, ou ele falta injustificadamente, né, isso, obviamente, pode impactar no cálculo do seu 10º. Então, não pode o trabalhador... tive contrato suspenso durante um mês, inclusive na regra da pandemia também. Valendo também para quem... Para a pandemia, Nossa. Né? Então, os trabalhadores que tiveram seus contratos suspensos no período da pandemia, porque no período da pandemia a gente teve 2 benefícios, né? Não sei se o público lembra, se todo mundo lembra, mas a gente teve a suspensão do contrato de trabalho, não todas as empresas que aderiram, tá? Sim. E a interrupção de jornada de trabalho. Você trabalhava menos e recebia menos também proporcionalmente. Então, as empresas que suspenderam as atividades, 1 mês, 2 meses, por exemplo, aquele 1 mês, 2 meses, mesmo dentro do benefício, né, você não tem o cômputo do 13º no final do ano, né? Impacta sim no 13º. Foi atingido, foi afetado, né? Foi afetado. Isso daí é importante do OABeiro saber, de você saber aí, OABeiro. Uma coisa muito importante, professor, que às vezes tem uma dúvida, assim, quando a gente mistura muitos assuntos, principalmente nessa época de final de ano. Tem muitos trabalhadores que têm direito a tirar férias no final do ano, já está com as férias agendadas, e aí a gente sabe que o trabalhador ele vai receber as férias no mês que vai, antes de tirar as férias. Mas se ele for receber o 13º no mês seguinte, se é aquele trabalhador que tirou as férias em novembro, em dezembro ele não receberia o salário, mas ele recebe o 10º, como é que é essa questão de me juntar, né? O direito das férias, o direito do 13º, como é que é essa mistura aí? Vamos lá, legal, é ótimo. Isso aí são perguntas que a gente sempre tem... É pergunta de revisão. gente. Pergunta de revisão e pergunta que, assim, sempre surge, né? Bom, primeira coisa a gente entender que são 2 benefícios distintos a priori, né? A priori o 13º é um benefício e as férias é um outro benefício, um outro direito do trabalhador. Bom, as férias, em primeiro lugar, ela é agendada pelo patrão,
o empregado não tem direito, em regra, a exigir o período de férias que ele quer. Mas vamos supor que ele vai tirar férias nesse final de ano mesmo, né? Bom, pela regra da CLT, ele tem que receber o valor das férias até 2 dias antes do seu respectivo gozo, né? Que o povão até fala, fulaninho saiu de férias. Só que, na verdade, fulaninho está entrando para as férias, né? O povão... Saiu do trabalho para as férias. Exatamente. O povão usa essa expressão, fulaninho saiu de férias hoje, né? Então, o fulaninho que vai sair de férias, ele tem que, 2 dias antes de sair de férias, ele tem que receber bonitinho o valor de salário mais 1/3, que é o valor de férias. Agora, fora isso, tem o valor do 10º, né? Do 10º vai seguir os prazos que eu falei, até a primeira parcela até 30 de novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro. Agora tem um detalhe, Raquel, só para eu fechar esse ponto. A lei, né, a própria lei do 10º, tá? Nós temos, eu te falei, surgiu pela 4090, né? A lei 4090, e depois nós tivemos mais 2 leis de 10º, tivemos a 4947, tá? De 65, e depois tivemos um decreto também regulamentando o 10º na sequência em 65. Tanto o decreto como essa lei nova, ela colocou um direito para o trabalhador que quer receber o seu 10º junto com as suas férias. Olha aí. E aí o que acontece? Se o trabalhador quer receber o seu 13º junto com o seu período de gozo de férias, ele tem que escolher isso no início do ano, em janeiro. Já falar para o patrão. Já falar para o patrão, patrãozinho, eu quero receber o meu 13º lá junto no meu período. Para quê? Para justamente ele ir bonitinho para as férias. Porque aí ele vai com valor... Com o valor redondinho ali, né? E sabe que quando voltar, fica um mês ainda... aí é a bronca, viu, Raquel? Quando ele voltar, ele tem que se planejar. Porque quando ele voltar, ele não vai ter salário, né? Ele vai ter ficado um mês, pelo menos 30 dias, né, de férias, sem produzir, sem bater o ponto lá, né? E aí, consequentemente, ele, no 5º dia útil subsequente daquele mês, ele não vai ter salário. Então, ele tem que também se organizar financeiramente, porque ele vai ficar um período ali sem salário. Isso aí todo trabalhador tem que saber muito bem, né, para não entrar naquelas famosas dívidas, mas principalmente em final de ano. E professor, uma última dúvida para a gente fechar esse assunto aqui de revisão de assuntos de final de ano, com lei trabalhista, com direito do trabalho, com prova da OAB. E quem é PJ? Eita. Porque tem gente às vezes que pergunta, a gente sabe que o PJ não tem os mesmos direitos de um trabalhador na base da CLT, mas será que existe alguma bonificação, existe algum dinheiro a mais, ou isso realmente é um mito, uma fake news que inventaram e que é só uma ilusão? Como é que é isso? Bom, vamos lá. A gente tem que entender que PJ, né, inclusive tem um fenômeno chamado pejotização, é um fenômeno mesmo. Esses trabalhadores que trabalham por PJ, seja MEI, seja abriu uma empresa, botou terceiros, enfim, todos esses modelos que às vezes são feitos. Se é feito esse modelo, mas na realidade o funcionário de fato ainda é funcionário, né? Ele tem horário, segue ordens, é punido, bate ponto, recebe salário, etc, etc. Ou seja, ele tem na realidade a roupagem, a realidade dele, ele é um funcionário normal, ou seja, ele possui o vínculo empregatício no campo da realidade. Essa documentação, ela é uma fraude, ela é inválida. Então, se o trabalhador for para a justiça, buscar seus direitos na justiça e provar, obviamente, isso, a justiça vai anular toda essa papelada de PJ, tudo, independente mas ele criou uma PJ com sócio, independente, aqui vai privilegiar o direito do trabalho. E aí ele vai ter o direito ao 10º também. O problema é que muitas das vezes a pessoa que está inserida nessa relação, a pessoa, por dependência, né, por necessitar inclusive, a pessoa vai trabalhando ali e ela não vai buscar os direitos dela enquanto está trabalhando, né? Então isso é um problema. Mas depois, se você buscar na justiça, né, comprovar, você vai obter o 13º salário de forma indenizada sobre aquele período. Olha aí, importante que você saiba, OABeiro,
para quando for revisar esse assunto, é muito importante a gente ter isso daí em mente. E agora, professor, que a gente já chegou na nossa reta final aqui de nosso especial. Ah, já acabou. Agora já tá quase já bem no finzinho. E pra gente fechar. Vou até com pegar sim, sim. Agora é um momento realmente temático de Natal aqui para os OABeiros. Chegou o Papai Noel da aprovação, com uma mensagem final aqui para os nossos OABeiros, nossos seguidores, que acompanharam esse especial até o final. Então, professor, o Papai Noel, Diego Nieto, aqui vai ter uma mensagem especial para vocês. Pode falar, professor. Papai Noel chegou. A aprovação chegou. Exatamente, gente. Assim, primeiro, muito obrigado a todos, assim, pelo ano. Eu sempre agradeço, né? Eu acho que todos têm que agradecer primeiro, né? A vida, agradecer saúde, né? A gente, querendo ou não, ainda está num regime, assim, meio pandêmico, né? Então, antes de tudo, assim, eu quero desejar muitas felicidades a vocês, pessoal todo do Vai Cair no OAB, né? O pessoal que participa, os ouvintes, os alunos, né? Do nosso canalzinho querido aí do Vai Cair no OAB. E agradecer pelas graças obtidas, por tudo obtido, por toda a saúde, mas também eu acho que a gente pode pedir a nossa carteira aí no finalzinho, né? Então, pessoal, principalmente o pessoal que vai fazer prova aí dia 11, né? Vai ter prova agora, né? No finalzinho de segunda fase. Que Papai do Céu aí, junto com o Papai Noel, traga um presentão para você, que é a sua aprovação, tá bom? Nome na lista. Nome na lista, é isso mesmo que eles esperam para ganhar esse presente de Natal, né, professor? Que vai ser realmente muito esperado por todos o ano inteiro. E é isso, pessoal, ficamos aqui com esse episódio especial do Vai Cair na OAB de Natal. Então você pode aproveitar outros episódios aqui no nosso canal, também no nosso feed, no nosso Instagram, tudo no @Vai Cair na OAB, pode procurar em todas as nossas redes e também o nosso podcast, o Sonora Jurídica, que você encontra no nosso Instagram e também no Spotify. Então não perca todos esses assuntos, que a sua aprovação já está chegando. É isso, pessoal. Professor Diego Nieto, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui e a gente se encontra numa próxima. Obrigado. Tchau, tchau.